verdade e luz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus que é Pai, em comunhão com o Espírito Santo, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãs e irmãos, estamos hoje no santuário de Nossa Senhora, a nossa Mãe Rainha, Presença Admirável, para colocar a nossa vida, a nossa comunhão em relação à nossa devoção e à nossa experiência de fé com seu Filho ressuscitado, Jesus, nosso Salvador. A nossa experiência de fé em relação a Maria, ela é muito próxima, porque como filhos amados, nós somos agraciados por também ter uma mãe que nos ama. Então, nesse amor de mãe, nesse amor filial, coloquemos a nossa experiência com Jesus, o nosso Salvador, o Filho de Maria. Hoje é dia de São José Operário. No Brasil, missa de preceitos. Nossa missa nos convida a rezar por todos os trabalhadores, por as pessoas que, como São José, trabalhando, conseguiram o pão nosso de cada dia. Como Jesus também, sirva essa sua pessoa de exemplo para a nossa caminhada no trabalho, conseguir sustentar a dignidade do outro. Por nossos pecados, cantemos pedindo perdão. Primeiro 6, na página 6. Perdão, Senhor, tantos erros cometi. Perdão, Senhor, tantas vezes me omiti. Perdão, Senhor, pelos males que eu causei, pelas coisas que eu falei, pelo irmão que eu julguei. Perdão, Senhor, pelos males que causei, pelas coisas que eu falei, pelo irmão que eu julguei. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor. Meus pecados vem lavar com teu amor. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, e liberta minha alma para o amor. Deus Todo-Poderoso, rico em bondade e misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. No tempo pascal, no mês de maio, na festa de São José, cantemos o hino. Glória, glória ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito. Glória ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito. Glória ao Pai Criador do mundo, ao Filho Redentor dos homens, ao Espírito de amor demos sempre glória. Ao Espírito de amor demos sempre glória. Glória, glória ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito. Glória ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito. Glória. Oremos. Ó Deus, Criador do Universo, que destes aos seres humanos a lei do trabalho, conceder-nos pelo exemplo e proteção de São José, cumprir as nossas tarefas e alcançar os prêmios prometidos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
na unidade do Espírito Santo. Amém. Por favor, sentados no seu posto de paz. Enchei e dominai a terra. Livro do Gênesis. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, e que ele domine os peixes do mar, e os pássaros do céu, e os animais domésticos, e todos os animais selvagens, e todos os répteis que rastejam sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus, ele o criou. Homem e mulher, ele os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei e dominai a terra. Dominai os peixes do mar e os pássaros do céu, e todo ser vivo que se move sobre a terra. E Deus disse: eis que eu vos dei toda a erva trazendo semente, que se encontra sobre toda a terra, e toda a árvore que dá fruto, trazendo semente. Isto será vosso alimento. E a todo animal selvagem, a todo pássaro do céu, a tudo que rasteja sobre a terra, tudo que tem sopro de vida, eu dei toda erva verde por alimento. E foi assim. E Deus, vendo toda a sua obra, considerou-a muito boa. E houve uma tarde e uma manhã, o sexto dia. Assim foram acabados o céu e a terra, e todo o seu ornato. E Deus acabara no sétimo dia a obra que fizera. E ele descansou no sétimo dia de toda a obra que fizera. Ele abençoou o sétimo dia e o consagrou, porque nesse dia ele tinha repousado de toda a obra da criação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Tornai frutuoso, Senhor, o trabalho de nossas mãos. Tornai frutuoso, Senhor, o trabalho de nossas mãos. Antes que as montanhas tivessem sido feitas e fossem formados a terra e o mundo, desde sempre e para sempre, vós sois Deus. Tornai frutuoso, Senhor, o trabalho de nossas mãos. Fazeis voltar o homem ao pó quando dizeis: voltai à terra, filho de Abraão, pois 1000 anos são a vossos olhos, como o dia de ontem que se foi, ou uma vigília de noite, da noite. Tornai frutuoso, Senhor, o trabalho de nossas mãos. Ensinai-nos a bem contar os nossos dias, para que nossos corações a sabedoria descubram. Voltai, Senhor, até quando? E sede propício a vossos servos. Tornai frutuoso, Senhor, o trabalho de nossas mãos. Saciai-nos com vosso amor pela manhã, e o dia todo viveremos alegres e cantando. Manifestai vossa obra a vossos servos, e vosso esplendor a vossos filhos. Tornai frutuoso, Senhor, o trabalho de nossas mãos. Vamos ao canto de aclamação, canto número 8, da página 6. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos
sagrado. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vindo Jesus à sua terra, ensinava o povo na sinagoga, de tal modo que se espantavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E sua irmã? E suas irmãs não são todas deste gente nossa? Então, de onde lhe vem tudo isso? E era para eles uma ocasião de escândalo. Mas Jesus lhes disse: não se despreza um profeta, senão em sua terra e em sua casa. E não fez muitos milagres naquele lugar, por causa da incredulidade deles. É a palavra da salvação. Graças a vós, Senhor. Amados irmãos, as nossas leituras apresentam hoje uma perspectiva de conformação daquilo que o redator sagrado do livro do Gênesis aplica naquilo que nós queremos sempre ver: a humanização de Deus. Para nós entendermos isso, nós temos que entender que existe dentro de um escrito que nós chamamos Pentateuco, 5 primeiros livros da Bíblia, escolas literárias que vêm dar um perfil redacional a cada tipo ou a cada trecho do Evangelho, das leituras do Antigo Testamento. Existe a escola javista, a escola eloísta, existem outras escolas, mas de um modo especial, a escola javista tenta humanizar Deus para que os sentimentos de Deus sejam os sentimentos do homem. E aí, o redator deuteronomista, que é aquele que nós presumimos que seja o escritor dessa peça no Pentateuco, repito, os 5 primeiros livros da Bíblia, traz para a origem do homem um sentimento divinizado para que se humanize o sentimento de Deus. Ou seja, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E nesse ato criatório de Deus, quando ele traz o homem à sua imagem e semelhança, nós vamos ter que entender o seguinte: há um processo evolutivo da criação. No princípio, Deus criou o céu e a terra. E termina esse processo evolutivo com a criação do homem, a imagem e semelhança de Deus, para mostrar o desenvolvimento, uma evolução da criação, onde se planifica na criação do homem. Então, a primeira conclusão: o homem é a plenitude da criação de Deus. Ao longo dos 6 dias, claro, 6 dias colocado de forma simbólica, porque Deus não está contido dentro do tempo físico, ele é atemporal. Ao longo desse escrito de 6 dias, nós vamos ver que todo o término de um dia da criação, a gente vai ver que Deus fala, e Deus diz o que é bom. Somente num dia ele diz que não tem essa história, não diz que Deus viu que era bom. E no dia da criação do homem, ele diz, o redator sagrado, e Deus viu que é muito bom. Não sei se você observou, Ou seja, o ato da criação do homem é um ato que traz a natureza plena de Deus. Deus, o que cria, tudo é bom. E o homem é uma criação muito boa de Deus. A plenitude da criação. E por fim, quando o Senhor traz o 7º dia, como dia de descanso, é para mostrar que ao homem é capacitado, algumas características
E nessas características nós vamos ver 3 coisas. Primeiro, a dominação da criação. O homem se torna partícipe na administração dos bens temporais de Deus. Deus criou o céu, Deus criou os animais, os peixes, as aves, Deus criou todos os seres viventes e não viventes. E ao homem é dado justamente o poder de se tornar partícipe nesta gestão dos bens temporais que Deus criou. É por isso que essa leitura ela é aplicável no dia do trabalho. Porque aos bens temporais, o homem tem justamente uma cogestão, ou seja, uma coadministração para preservar a criação. Aí vem o sentido daquilo que a sua santidade o Papa já estou até canonizando o Papa Francisco, né, já trouxe como a casa é comum, né? Nós somos corresponsáveis para manter a casa comum, a natureza, né? O nosso trabalho nasce dessa corresponsabilidade do ato do Gênesis, ou seja, da criação de Deus. Ponto. E aí, na tradição judaica, a Torá, que é a carta magna que reza a filosofia, a religiosidade, o trabalho, tudo que o judeu traz consigo, e ele é um observador radical da Torá, ele pega o 7º dia e traz para Deus, para que Deus santifique esse 7º dia, a fim de que o judeu descanse no 7º dia, e aí nasce aquilo que a gente já sabe, o Shabat, né? Que é o tempo de descanso do período do entardecer da sexta até o entardecer do sábado, né? E nesse tempo chamado, né, dia de descanso, o Senhor deve parar em Deus, para que em Deus ele se abasteça e, ao se abastecer, começar um novo ato evolutivo desta participação na administração das coisas temporais que Deus criou. A nossa vida é assim. Deus tem um plano para nós. E nesse plano, nós somos partícipes de administrar o nosso tempo, as nossas ações, a nossa caminhada, para que, a partir desta experiência pessoal com Deus, possamos ser sensíveis aos sinais que o tempo nos mostra para estarmos em Deus. E o grande sinal sensível que Deus dá para nós é Jesus, o seu Filho. Semeiam no grego, né? E este sinal entra na história da humanidade por uma porta, uma mulher, Maria Santíssima. E essa uma porta de entrada de Jesus, o sinal de Deus para a nossa salvação, Maria é aquela que se faz serva, né? Serva do Senhor. E ao se fazer serva, ela se faz trabalhadora. E quando ela recebe esse sinal, essa mensagem do sinal, ela não fica retida em si. Ela sai para servir, para trabalhar. Em favor de quem? De Santa Isabel. Aquela que estava estática. Aquela que já não tinha mais uma esperança dentro da visão veterotestamentária. E Maria vai com Jesus, o sinal de Deus, para mostrar nova fecundidade em Isabel. Essa é a mensagem, né, para o dia de hoje. Sermos servos para o próximo. Como Jesus, servo de Deus, enviado do Pai, agora com Maria tenhamos a experiência de fazer o próximo também, próximo de Jesus. Hoje é dia de São José, operário. Foi instituído pelo Papa Pio XII, em 1955, em favor da deificação do trabalho, ou seja, da divinificação do trabalho. Não existe o dia do trabalho, é o dia civil. Mas o que a igreja fez? Ela pegou esse dia civil e o transformou em dia santo, em dia sagrado, para mostrar que aos moldes de Deus, nós também devemos divinizar o nosso trabalho, porque é deste que nós temos o pão nosso de cada dia. Aí o Evangelho, que traz, na ótica de Mateus, uma configuração judaica, né, para mostrar que Jesus está, para o Novo Testamento, acima daquilo que Moisés está para o Antigo, porque a comunidade de Mateus nasce do judaísmo,
né? São pessoas que vinham do judaísmo, ou seja, eram cristãos judaizantes, que ouviram a palavra, se converteram, receberam o batismo e formaram naquele gueto judeu, justamente uma comunidade cristã, e naquela experiência, Mateus quer mostrar justamente quem é Jesus. É o Messias, é o Filho de Deus. Mas existia uma desconfiança no meio daquela comunidade. Como ele é o Messias, como ele é filho de Deus, se ele é filho da nossa terra. O seu pai não é José, o carpinteiro? A sua mãe não é Maria? E uma polêmica, e os seus irmãos não estão aqui conosco? Aí nós temos que esclarecer para terminar a nossa reflexão. Primeiro, José não era só carpinteiro. Quando a gente faz um estudo judaico sobre a pessoa de José, nós vamos encontrar duas características da pessoa de José. Primeiro, eu vou falar três, melhor dizendo. José não era nem um velhinho, né? Para justificar a virgindade de Maria. José não era velho. José se trabalhava na carpintaria e eu fui fazer uma pesquisa na sua última viagem a Jerusalém, aí eu fui entender que um carpinteiro em Jerusalém, além de ser carpinteiro, ele é pedreiro. E ele é de uma classe média, ele não é pobre. Né? Então, essa experiência de José como carpinteiro é para significar a virilidade de São José. São José era um homem viril, homem forte, homem, na expressão da palavra, homem macho, que trabalhava com madeira. Então ele era um homem viril, mas era um homem casto. O homem do silêncio. O homem que escutava a voz de Deus com seu silêncio. Então, o que é que significa isso? Significa mostrar que o equilíbrio da pessoa humana passa pela castidade. Castidade não é só o não uso da genitalidade. Castidade é um equilíbrio perfeito. Até o modo de comer, de se vestir, de rir, de falar, de se postar, passa pelo equilíbrio da pessoa. Passa pela castidade. E São José era um homem casto por excelência. No silêncio. Tão homem no silêncio que o Santo Padre o colocou como moto próprio ao lado de Nossa Senhora nas orações eucarísticas. E nessa experiência de fé que José teve no silêncio, ele mostrou o equilíbrio. O equilíbrio na corresponsabilidade de orientar a formação do Filho de Deus. Aí a gente vai dizer que José era o pai putativo de Jesus. Às vezes a gente fala bautismo, mas não é essa bem a expressão. Né? O pai putativo de Jesus. Aí a palavra putativo vem do direito. Os advogados aqui vão confirmar comigo. O que é a palavra putativo? É aquilo que de fato assume o que não é, que é, mesmo não sendo, mas tendo a característica de ser. Entendeu? Ou seja, eu sou o pai putativo de Jesus, José. De fato eu não sou, mas eu assumo a missão de como se de fato fosse. Então, Jesus é o pai putativo de Jesus. José é o pai putativo de Jesus. E por essa putatividade, ele tem uma função, a manutenção de Jesus. Aí vem o dia do trabalho e se consagra no referencial a José. Certo? A segunda situação, né? A experiência da comunidade como irmã de Jesus. Aqui não é irmão de consanguinidade, até porque, para quem estuda grego, né, que é a base que foi escrito o Evangelho, né, os Evangelhos são escritos num grego chamado koiné, um grego pobre no vocabulário. Então, a palavra irmão em grego significa adelphoi, adelphos no plural, no singular, e adelphoi no plural. A palavra adelphos ou adelphoi, no caso singular e plural, traz a expressão irmãos, primos, parentes. E para a comunidade de Mateus, a comunidade traz uma experiência de fé no batismo, que reconhece Jesus não mais como filho de Maria e de José, putativamente falando, mas como filho de Deus. Aí a grande pergunta respondida no Evangelho. Quem é Jesus? É o Filho de Deus, que criou o homem à sua imagem e semelhança, e a ele lhe deu uma missão: vivenciar a corresponsabilidade na criação, para que pela criação, em Cristo Jesus, chegue a salvação. É o mistério da redenção.
Então, vamos viver esse mistério hoje nas mãos de Maria, que traz o grande sinal de Deus, né? O semeio do Pai. O sinal de Deus é Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor, que nos deu esta experiência de fé pelo trabalho da criação. Louvado seja o Senhor. Fiquemos em pé e façamos a nossa oração da Assembleia, pedindo a Deus pelas mãos de Nossa Senhora as nossas necessidades. A cada colocação, respondamos: firmai-nos, ó Pai, como filhos da luz. Firmai-nos, ó Pai, como filhos da luz. Propiciai, Senhor, a Igreja, sem sinal resplandecente do vosso amor e alegria, nós vos imploramos. Firmai-nos, ó Pai, como filhos da luz. Iluminai os bispos brasileiros que a partir de hoje se reúnem em Assembleia em Aparecida, nós vos imploramos. Firmai-nos, ó Pai, como filhos da luz. Fazei que as autoridades do nosso país implementem políticas que favoreçam os desempregados, nós vos imploramos. Firmai-nos, ó Pai, como filhos da luz. Dai aos trabalhadores se alegrarem com os bons frutos dos seus ofícios, nós vos imploramos. Firmai-nos, ó Pai, como filhos da luz. Olhai pelos encarcerados e pelos perseguidos, por denunciarem e combaterem as trevas do mundo, nós vos pedimos. Firmai-nos, ó Pai, como filhos da luz. Tudo isso, ó Pai, nós te pedimos por Jesus Cristo, o teu Filho, que contigo vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Nós temos agora a apresentação das coletas, das oferendas, e temos a dinâmica daquilo que foi colocado pela irmã Isabel, mas também nós lembramos, né, a partilha para a manutenção desta obra de Deus. Quem puder nos ajudar também com a partilha financeira. Também. Canto número 10. Sobe a Jerusalém, virgem oferente sem igual. Vai, apresenta ao Pai, seu menino Deus que chegou no Natal. E junto à tua cruz, quando Deus morrer, fica de pé. Sim, Ele te salvou, mas ofereceste por nós com toda a fé. Nós vamos restaurar este sacrifício de Jesus, morte e ressurreição, vida que brotou de sua oferta na cruz. Mãe, vem nos ensinar a fazer da vida uma oração. Muito agradável a Deus. Culto agradável a Deus é fazer a oferta do próprio coração. Agora nós vamos acompanhar, providencialmente no silêncio, depois de termos cantado, a apresentação do pão e do vinho, que para nós tornar-se-ão corpo e sangue de Jesus. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa vontade, fruto da terra e do trabalho humano, que para nós se tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. O mistério da minha vontade, que nós pedimos, Senhor, que possamos participar da divindade do nosso Filho e da sede do nossa humanidade.
Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, que para nós tornará vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Parai, Senhor, as minhas faltas e purificai os meus pecados. Rezemos, meus irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, tuas mãos de sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Ó Deus, fonte de todo benefício, olhai as oferendas que vos apresentamos à festa do operário São José, e fazei que os dons oferecidos se tornem auxílio para nós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. Nosso coração está em Graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa Na verdade, é salvação. justo e necessário, é nosso dever e salvação, damos graças sempre em todo lugar. Deus eterno e todo-poderoso, e na solenidade de São José Operário, servo fiel e prudente, celebrar os vossos louvores. Sendo ele um homem justo, vós o destes por esposo à Virgem Maria, Mãe de Deus, e o fizestes chefe da vossa família, para que guardasse como Pai o vosso Filho único, concebido do Espírito Santo, Jesus Cristo, Senhor nosso. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, proclamamos a vossa bondade, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Estando Senhor. para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. Meu Senhor e meu Deus. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa E oferta. nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o bispo dessa diocese, Dom Estevão, né? O nosso bispo diocesano, Dom José Belisário, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Lembremos dos nossos parentes falecidos, dos nossos entes queridos, dos nossos amigos que já estão no céu. Livrai-nos, ó Pai, dos nossos filhos. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, sob o título de Nossa Senhora de Schoenstatt, São José, o seu esposo, com os santos apóstolos,
que todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, a glória para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para Senhor sempre. Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, Senhor, a nossa deseja a sanidade. Vós que sois Deus, com Pai e Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Saudando o povo e saindo do Senhor Jesus Cristo, nosso povo e saindo do seu que você já causa de condenação. Cordeiro de Deus, Retirai os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de que nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entreis a minha morada, mas dizemos a palavra e sereis Corpo e salvos. sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Para a comunhão, como o santuário é pequeno, primeiro comunga as pessoas desse lado, sai do primeiro banco, depois do segundo banco, assim, para ficar mais fácil, tá? E depois começando aqui por trás, que parece que as cantoras estão aqui na frente, né? Então começando por trás. Número 13. Número 13, página 7. Eu quis comer esta ceia agora, pois vou morrer, já chegou minha hora. Tomai e comer meu corpo e meu sangue que dou, viver no amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Tomai e comer meu corpo e meu sangue que dou, viver no amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Comer o pão é meu corpo imolado, por vós perdão para todo pecado. Tomai e comei é meu corpo e meu sangue que dou, vivei no amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Tomai e comei é meu corpo e meu sangue que dou, vivei no amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. E vai nascer do meu sangue a esperança, o amor, a paz, uma nova aliança. Tomai e comei é meu corpo e meu sangue que dou,
viver no amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Tomai, comei, é meu corpo e meu sangue que dou. Viver no amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Oremos. Nós os suplicamos, ó Deus, que alimentados pelo pão do céu, possamos seguir o exemplo de São José, para que, dando testemunho do vosso amor, saboreemos continuamente os frutos da vossa paz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, meus irmãos, antes da bênção final, nós queremos, em primeiro lugar, agradecer a Deus, a Virgem Maria, por essa oportunidade de, nesse santuário, termos participado desta Santa Eucaristia. Irmã Isabel, em nome da nossa peregrinação, a vossa instituição, a Constituição de Vida Consagrada, Filhas de Maria, Irmãs de Maria, Irmãs de Maria, possa justamente sempre frutos, semear o amor materno da Mãe de Deus nesse mundo tão dilacerado pelo pecado, pela discórdia, e que sempre estejamos unidos na Eucaristia e na oração devocional à Nossa Senhora. Quero agradecer a Deus nessa oportunidade. Já celebrei vários santuários espalhados pelo mundo inteiro, mas aqui teve algo diferente, Teve algo diferente, com certeza. E que esse algo diferente nos mude para melhor nesse tempo da Páscoa, nesse tempo em que nós celebramos, no início do mês de maio, a nossa devoção a Nossa Senhora. Que o Senhor esteja convosco, pela intercessão de Nossa Senhora, Rainha três vezes admirável, Senhora de justa, desça sobre cada um de vós a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. A alegria do Senhor seja a vossa força e de paz, que Deus da paz os acompanhe. Aleluia. Graças a Deus. Eu queria dizer que podia talvez abençoar os objetos, mas vocês não precisam tirar da bolsa, não precisam abrir pacotinho, nada. A bênção de Deus atinge bolsa, passa, ultrapassa. Só porque aí, então, durante o canto final, o padre, nós cantamos e o padre vai aspergindo com água benta, tá bom? Aqui. Ó Mãe, Rainha do Santo Rosário, Mãe admirável, Mãe do Santuário, o mundo sem fé, a dor se consome, ajuda este mundo com preço dos homens. No teu santuário, que é fonte e berço, nasceu a missão dos homens do terço. O primeiro homem, o santo varão, como bem amado se chama João. Ó Mãe e Rainha do Santo Rosário, Mãe admirável, Mãe do
consome, ajuda este mundo com o terço dos homens. O terço é presente de tua ternura, as mãos que o levam são nossas são duras. O homem rezando se torna menino, que pode mudar do mundo destino. Mãe e rainha do Santo Rosário, Mãe admirável, Mãe do Santuário, no mundo sem fé, que a dor se consome, ajuda esse mundo com o terço dos homens. Parabéns. Não podia lá, não. Fica filmando aqui.